Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Na estreia da nossa quinta temporada você vai ouvir: Buíque agora tem 3 pré-candidatos a prefeito. Atual presidente da Câmara de Vereadores lançou seu nome na disputa. Anúncio de Felinho da Serrinha surpreende e repercute no município, muito pelas duras críticas feitas ao atual vice-prefeito Túlio Monteiro, que também está de olho na cadeira que Arquimedes Valença deixará vaga em 1º de janeiro de 2025. Como sua entrada afeta a disputa que era dada como certa entre Túlio e Jobson Camelo? E quais serão os próximos passos de todos eles até o dia 6 de outubro? E também teremos um resumo das outras notícias de destaque da semana no Cafezinho Expresso. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome o primeiro cafezinho de 2024 com a gente. No ar para todo mundo, no seu streaming de áudio favorito. Neste sábado, 6 de abril, se encerra o prazo para aqueles que querem ser candidatos nas eleições deste ano se filiarem a algum partido político. Também faltam exatos 6 meses para o dia da votação marcado para 6 de outubro. Em Buíque, no agreste de Pernambuco, o que parecia ser uma disputa certa entre Túlio Monteiro, atual vice-prefeito, e Jobson Camelo, irmão do ex-prefeito Jonas Camelo Neto, mudou um pouco desde a última terça-feira, quando Felinho da Serrinha, atual presidente da Câmara de Vereadores, anunciou oficialmente sua pré-candidatura. Na entrevista concedida à Live TV Buíque do meu amigo Tony Silva, e na qual eu também estive presente, ele disse, dentre outras coisas, que resolveu se lançar como pré-candidato a prefeito por estar insatisfeito com o atual rumo do cenário político buiquense, especialmente por só terem 2 candidatos que, embora jovens, representam velhas cores que ficaram alternando o poder entre si nos últimos 25 anos. Reclamou também de alguns ex-prefeitos e políticos importantes que declararam apoio a Túlio Monteiro, referindo-se a eles como hipnotizados, e chegou a chamar o próprio Túlio diversas vezes de agiota e despreparado. Embora tenha adotado um discurso parecido com o da base de Jobson, aquela velha bobagem de votar num filho da terra e não num forasteiro, Felinho disse que até conversou com ele para unir forças, mas que sua pré-candidatura já é dada como certa. Confira agora alguns trechos dessa entrevista, que foi gentilmente cedida pela Live TV Buíque, e na sequência tem as outras notícias da semana no nosso Cafezinho Expresso. William. Agora, eu gostaria de fazer a pergunta ao presidente da Câmara. O senhor anunciou já no início que é pré-candidato a prefeito de Buíque. O que o motivou a tomar tal decisão? E ainda nesse gancho, qual a avaliação que o senhor consegue fazer sobre os atuais nomes de pré-candidatos que estão cogitados, tanto Túlio Monteiro quanto o Jobson Camelo? Eu queria que o senhor destrinchasse um pouco mais sobre a avaliação pessoal que o senhor faz desses 2 pré-candidatos, o que o motivou a se lançar pré-candidato e qual seria o seu diferencial em relação a eles numa eventual candidatura à prefeitura de Buíque. Sobre essa situação é o seguinte: cada um tem sua postura e cada um tem que se pôr no seu lugar. Como é que se pode fazer? Hoje, até outro dia eu falei que eu poderia votar, já estava certo, em qualquer pré-candidato ou qualquer vereador hoje atual, como hoje votaria no Miriam Briano, votaria no Livro de Bizunga, votaria no Blésio Modesto, pessoas que têm história política, pessoas que sabem o que é uma administração. Então eu votaria em qualquer vereador, porque eles sabem o que é que se passa com o município, as dificuldades. Então hoje a diferença desses candidatos aí,
Sobre Jobson, uma pessoa boa, uma pessoa técnica, sabe mais ou menos como é a política, como já sentei com ele, já sentei com o grupo. Então a gente sabe, falta alguma coisa, sabe? Tem que ser ajustado, tem que ser ajustado. Então, deixa ele bem à vontade, e como ele está bem à vontade, a gente vai abrir o diálogo, a gente vamos sentar, vamos analisar. Então, eu vejo uma pessoa boa. Não tem como eu julgar ninguém, mas eu vejo algumas falhas, por isso que eu tomei essa posição, né? E do outro lado, sobre Túlio Monteiro, eu acho que é um cara totalmente despreparado para uma política. Um cara que é um agiota, o que ele sabe muito fazer é comprar carro e vender. O que ele sabe é emprestar um dinheiro e ver a casa de Tony que vale 50 mil reais. Aí quando o Tony atrasar 2, 3 meses de juros, o que é que a agiota vai lá? Ele vai tomar a casa e bota o Tony para morar na rua, debaixo de uma ponte. Então um cara desse é preparado para administrar Buíque. Aí agora, em vez de correr atrás, como eu até falei para o candidato, você começa uma casa como? Não é pela base? Então a base dele é correr a liderança mais alta, né? Umas pessoas que não sei por que estão lá, porque o cara sai de Buíque, vai atrás de uma agiota em Caruaru, um cara desse não pensa em Buíque, não. Ele está pensando em comprar a prefeitura. E outra coisa que eu tomei a minha decisão, foi o seguinte, que eu estou vendo a política do jeito que está, daqui a pouco ele vai tentar fazer um jogo que ele vai antecipar a eleição. E nós não queremos deixar Buíque na mão de agiota, não. Nós queremos mostrar que Buíque tem pessoas para administrar e botar Buíque para resgatar desse pessoal que vem aí. Pode falar. Mas a sua pré-candidatura a prefeito já podemos cravar como algo certo, definido, ou até, sei lá, sexta-feira, sábado, você pode vir a retirá-la e apoiar Jobson, devido até a boa relação que eu sei que vocês têm? Olha, hoje é o seguinte, tenho conversado com ele, né? A gente estamos alinhando, vamos ver, mas hoje eu digo a você, hoje eu não voto mais nenhum pré-candidato que não seja, como eu te falei, que tem uma história. Então essa história que até hoje nenhum tomou a posição, deixou aberto, e hoje eu não retiro mais minha candidatura, não. Se for para brigar com o povo, eu estou para mostrar o povo, nós briga, nós vamos correr, se for para perder, nós perdemos a agarrada. Agora vender a dignidade do povo, nós não vendemos, não. Nós estamos para alinhar todo mundo, ver como é que a gente vamos trabalhar em termos disso aí, que hoje eu vou dizer, 2 pessoas que hoje eu me admiro muito, estou aprendendo cada dia mais com ele, se chama Jonas Camelo, um prefeito que hoje, se fosse candidato, eu acho que nem campanha em Buíque tinha, né? Meu voto já era certo, não. É um cara que eu venho trabalhando em cima da experiência dele, e a outra pessoa que eu tenho uma consideração imensa se chama Arquimedes Guedes Valença, né? É umas pessoas totalmente diferenciadas de todas as outras que eu já te conheci. Então essas são as pessoas que vão trabalhar alinhado, e digo a você, de coração, a minha maior alegria hoje é dia 1º de janeiro, quando o senhor Arquimedes for me dar a chave da prefeitura, eu quero que eu vou nomear ele como secretário e Jonas Camelo do outro lado. 2 pessoas que a gente vai ter que unir para trabalhar pelo povo, pessoas que têm experiência, e eu aprendendo com ele, a gente vai botar Buíque para andar. Eu gostaria, até não só como pré-candidato, mas até como presidente da Câmara de Vereadores, que o senhor fizesse uma avaliação sobre esses últimos 4 anos de gestão. E o senhor falou que, embora Arquimedes seja o titular da prefeitura, quem tomava mais decisões era o próprio Túlio Monteiro. Qual a avaliação, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, o senhor faz desses últimos 4 anos de gestão de Arquimedes como titular, e o porquê, na sua avaliação, essa gestão pode não ter saído tão boa quanto a população esperava? A avaliação, até falei para Tony, a última live que eu tive aqui, e Tony me fez essa pergunta. Eu falei para ele, Tony, deixa que eu vou te responder na próxima live, você está fazendo agora, e é interessante, eu já ia, se você me faz essa pergunta, eu ia responder ela. O que acontece? Essa avaliação, como presidente do Câmara, como vereador, como eleitor, eu vou fazer uma avaliação. Vai demorar um pouco, vai ser longa, mas eu vou te começar da história. Tem todo o que acontece? A gente vê, hoje, lançado hoje, candidato a prefeito em Buíque, tem que ser apoiado pelo prefeito, ou caso contrário, se tiver o dinheiro. Caso contrário, não tem, a não ser se tiver totalmente coragem e pulso
para enfrentar umas feras dessa aí, que não é fácil enfrentar peletear um muro desse aí, contra uma prefeitura, contra o cara, um agiota que tem dinheiro, o cara tem que pensar duas vezes. E diga a você, o grupo que tiver mais eu, pode ter certeza que eu estou na frente, e eu é quem vou puxar. Vamos ficar agarrados. Se for para qualquer tipo de situação, o primeiro sou eu na frente. Eu sou o escudo, pode ter certeza disso aí. Não quero colocar nenhum amigo meu no fogo, não quero, já teve muita conversa com as pessoas de lá, para vir para cá, tá, essa conversa, mas eu digo a ele, eu penso muito no lado de cada um. Por quê? Se vir para cá, uma hora que eu estiver despreparado, vai ficar difícil. Então hoje eu estou preparado. Antes eu não podia fazer isso, mas hoje eu estou preparado. Para a gente ir buscar eles para cá, para a gente brigar pelo bem de Buíque, brigar pelo município. Então isso é muito importante. Aí eu vou lhe responder aí o governo de seu Arquimedes, que hoje não é o governo de seu Arquimedes, hoje o governo é de Túlio Monteiro. Eu vou te dizer por quê, só para a gente analisar em pouco resumo. Quando a gente começou, quando o seu Arquimedes foi para disputa com Miriam Briano, que era lançado por Jonas Camelo, que eu estava no governo, o que acontece? Teve muita proposta para ir para lá, para ficar com o seu Arquimedes e tal, mas no começo, quem lançou a pré-candidatura contra Miriam? Fernando Agente. Não sei se você lembra, mas colocou muito adesivo nos carros e tal, e não sei o que não tinha dinheiro no posto de gasolina, então o Fernando é o cara de ganhar as eleições contra Miriam. Então tudo bem, começou a correr, e daí para frente o que acontece? Vamos buscar quem? Uma liderança, um cara que tem uma história em Buíque, que hoje é um professor, estou aprendendo muito, se chama Arquimedes Guedes Valença. Quando o senhor Arquimedes chegou, quem é que tem um voto, quem é que tem a história, quem é que tem um serviço prestado dentro de Buíque? Quem? Seu Arquimedes. Então o que acontece? O dinheiro não é tutão. Então o seu Arquimedes hoje, quando foi feita a pesquisa, só dava o seu Arquimedes. Sem o dinheiro ganhou as eleições. E o que acontece? Lá anda 2, 3 anos, lá para frente o que acontece, vamos ver o segundo capítulo da situação, Dalton. Fernando pensava que ia mandar dentro da prefeitura, seu Arquimedes, como sendo lido o prefeito, mas passando uma situação que você sabe que tem que ter dinheiro para entrar essas dentro de uma prefeitura. Então o que acontece? Foi pressionado demais, chegou até o momento de Fernando Agente se juntar junto com Jonas Camelo e fazer um acordo que não aceitava dentro do governo seu Arquimedes, não aceitava Maciel Batateira, não aceitava que era outra pessoa, Mário, e teve outra pessoa que eu não aceitava, mas depois eu vou lembrar. Então o que acontece? Que o argumento dele sair do governo de seu Arquimedes era que não aceitava essas pessoas. Não, nem esse Joaquim, a terceira pessoa, não aceitava isso. Isso é argumento de você falar? Não era. Por quê? Ele viu que seu Arquimedes estava tomando um pulso, mas seu Arquimedes não estava fazendo muita coisa porque estava sendo pressionado, né? Então, quando o seu Arquimedes foi atrás deles para vir para a reeleição, eles queriam ser candidato a prefeito, e seu Arquimedes, o voto é do seu Arquimedes, o trabalho é do cara que eu tiro o chapéu para o seu Arquimedes. Ali é um prefeito que eu vou dizer a você, não. Eu, de coração, um cara que se fosse candidato hoje já tinha meu voto certo, como também o prefeito Jonas, que tem uma história, tem um legado. Então o que acontece? Quando ele veio para o governo de volta, que chegou a tirar foto com o Jonas Camelo, quando veio para o governo, o que acontece? O vice, doutor Dilson, levantou para ir para o banheiro e Túlio sentou, disse, agora aqui quem senta sou eu e eu só fico no partido se eu for o vice. Então passou a política, foi o vice, doutor Dilson saiu, né? Ele ficou, hoje é o vice-prefeito. Então o que acontece? O seu Arquimedes está sendo mais pressionado ainda pela essa situação, como ele é o vice, tudo é passado por ele, você observe, tudo é passado por Túlio Monteiro. Seu Arquimedes é o prefeito, mas ele é quem resolve tudo. Você vê a secretaria hoje, eu digo a vocês, hoje a gente vê todas as secretarias, ele já tem, está mentindo hoje, que já tem os secretários que vão ficar, o B não sei, tudo mentira que ele já tem. Eu quero que ele coloque, traga o pessoal que vai tomar de conta de Buíque, o pessoal de Arco Verde, de Caruaru, de Recife, até de São Paulo, de todos os cantos, que é só empresários, só pessoas que vêm para administrar Buíque totalmente diferente, porque a administração pública é diferente de uma administração privada. Então ele com esse poder todinho que está fazendo, então se Arquimedes está parado, está sem poder fazer nada, está lançando o nome dele, porque vai ter que lançar e fazer o quê? Se ele está sendo pressionado. Aí a gente vê, vou tirar só uma dúvida, você vê, seu Arquimedes, quando foi para fazer a festa, quando ele ganhou a primeira vez, ele pensava que era outra situação.
Se o Arquimedes gosta de festa, foi que ele trouxe? Que foi a banda que ele trouxe? Antes de assumir? Safadão. O Hélio Safadão, pô. Então, se o Arquimedes gosta de festa, se o Arquimedes não tinha feito um carnavalzinho desse aí não, pô. Não desmerecendo os cantores da nossa região, que tudo merece. Ter um apoio, né? Ter uma incentivação da secretaria, do prefeito, isso aí eu concordo. Agora tem que colocar umas bandas que o dinheiro não vem. E por que não fez? E agora vai fazer o quê? Cadê o dinheiro? Cadê a prefeitura de Buíque, que não tem? Está tudo abandonado. Então essa é a minha avaliação. Não o governo Arquimedes. O governo Túlio Monteiro, que Deus o livre, dia 1º vai fazer uma gestão pior que essa que está acontecendo. Então eu quero acordar o povo de Buíque, Tony, e dizer a cada um que reflita e veja a situação do nosso município, se cair na mão desse pessoal aí. Hoje tudo eles têm. Hoje ele não precisa do prefeito Arquimedes, ele não precisa de nenhum vereador, ele não precisa de secretário, ele não precisa de nenhum cabo eleitoral, ele precisa do eleitor. E do jeito que vai, ele não vai precisar não, porque ele tem um dinheiro para dizer, quanto é que eu vou comprar essa prefeitura para não gastar dinheiro? Eu quero saber como é que eu faço para antecipar ela, para ninguém votar, porque eu já resolvo logo, porque eu nunca vi uma ambição tão grande por dinheiro na minha vida. O poder cega as pessoas. E é um cara totalmente despreparado, ele sabe ganhar o dinheiro, ele sabe vender um carro, ele sabe emprestar o dinheiro, agora para assumir o órgão público, aí se cair na mão desse aí, nós está tudo acabado. Tá? Eu gostaria, e agora eu vou ser um pouquinho mais chato, um pouquinho mais polêmico, que você fosse mais específico na sua avaliação, com toda a experiência que você tem como vereador, pelo trânsito que você teve mandato como vereador, tanto na gestão de Jonas quanto na gestão de Arquimedes, que fosse específico em quais pontos ambos os políticos acabaram não conseguindo solucionar os problemas graves que se encontram no município até hoje, no que eles não puderam solucionar esses problemas, o porquê? Foi alguma falha na comunicação com seus interlocutores, falha na relação com a própria Câmara de Vereadores? Quais foram os pontos específicos desse impedimento? Pai, sobre Jonas Camelo, que ele deixou de errar, eu vou te dizer. Jonas Camelo é um cara que ganhou com 20, acho que não me lembro bem, mas foi 24 anos. Jonas ganhou a primeira vez. Foi 20 e alguma coisa, que ele ganhou a primeira vez. Então o que acontece? Onde Jonas errou, foi falta de uma orientação de alguém que tem mais conhecimento e chegar junto dele. Então, um cara que a gente vê, foi ver uma família humilde, né, que passou o pai dele, que Deus bota em bom lugar, uma pessoa que não participou muito da vida do pai, então chegou o momento de ser um pré-candidato e caiu na boca do povo e ele pegou a prefeitura, né, uma administração que para administrar uma prefeitura é difícil, né, por isso que eu estou te falando, para a gente se unir todo mundo. E a gente, para administrar qualquer tipo de situação, tem que começar em casa. E Jonas nunca teve uma obrigação para fazer a feira de dentro de casa. Nunca teve essa responsabilidade. Então, ele nunca teve a responsabilidade em casa, como é que ele vai ter uma responsabilidade numa prefeitura? Então, deixou a desejar nessa situação. Então, eu acho hoje que todos os erros de Jonas foi falta de uma orientação, como ele era uma pessoa novo. Então hoje é totalmente diferente, ele está com outra cabeça. E vou te responder sobre o senhor Arquimedes, a questão do senhor Arquimedes. Todos os erros que eu vejo hoje participando do governo do senhor Arquimedes, todas as falhas dele, o culpado de tudo se chama Túlio Monteiro, que não deixou de trabalhar. Então, as outras campanhas do senhor Arquimedes, eu não posso falar aqui, eu vou dizer a você, eu nunca gostei de política. Estou aqui hoje peleiteando essa batalha pelo povo, para mostrar ao povo que o valor que eu tenho, não sou eu não, é do povo. Por isso que não me vendo, tento fazer a coisa certa, e se achar hoje, amanhã, daqui a pouco, uma crítica aí, dizer, Felinha, isso aqui ele só tem a abraçar, que eu só devo ao povo. Então, hoje, a gente que está na política tem que fazer por onde o crescer e ser valorizado, e o povo esteja satisfeito, com emprego, né? É com uma rua de qualidade, é um comércio vendendo, e hoje eu vejo estrada, e hoje eu vejo tudo acabado. Então é esse meu objetivo. E diga a você, não posso culpar hoje nem Jonas Camelo, nem posso culpar seu Arquimedes.
E pela experiência que eu tenho, que perdi meu pai com 13 anos de idade, sofri, né? Não vou dizer que não sofri, mas assim, a gente só vê o lado bom, só cabe a mim, não adianta estar dizendo que já sofri na minha vida. E pela experiência que eu tenho junto com o Jonas Camelício Arquimedes, nós fazemos uma boa administração. Pode ter certeza que bagulho nenhum eu tenho. Vamos então à minha pergunta referente à área da saúde no município, que é, junto com a educação e a segurança, uma das mais importantes e com a qual o prefeito tem que lidar. Eu gostaria que o senhor avaliasse a atual situação do sistema de saúde do município e como ela pode ser aperfeiçoada numa pretensa eleição sua. A situação de Buíque sobre a saúde, o que está acontecendo? Está razoável, uma situação que está deixando a desejar, né? Hoje a gente precisa numa região, no município de Buíque, 60 e poucos mil habitantes, hoje a gente tem que ter no mínimo 2 médicos de plantão. Hoje não tem, certo? Às vezes deixa a desejar. Equipamento, raio-x, essas coisas não existem, tá entendendo? Os equipamentos que o amigo do bem está investindo muito, né? Que é onde ajuda muito a saúde de Buíque, mas tem que ser melhorado muito. Então no meu governo vai ser totalmente diferente. A gente vamos sentar, vamos trazer pessoas que têm conhecimento para a gente ver o que é que falta. A saúde, ou a gente vê hoje uma visão, uma época política hoje, não se tem uma casa de apoio em Recife. Então uma prefeitura não tem condição de pagar uma casa de apoio em Recife, então fica difícil. Aí eu me pergunto, qual é o argumento de você pedir o voto para Túlio Monteiro, se ele é o gestor da situação toda? Se hoje o mínimo dormindo é uma casa de apoio, imagina o que é que falta na saúde, tu já imaginou? Falta tudo, né? Uma casa de apoio. Eu acho que falta muita coisa para ser revista isso aí, para a gente ajudar. Daltonilo. Ainda baseado nessa questão de perspectiva de futuro e também englobando o assunto de administração pública, eu queria trazer o tema da gestão pública em si. Como você disse que vai se lançar pré-candidato a prefeito, acredito que tem bastante propriedade para falar disso, e até como presidente da Câmara de Vereadores, que tem que gerir a Casa Legislativa, sobretudo no aspecto financeiro da casa. Muito se fala e eu pude avaliar em diversas matérias que fiz para o site do podcast Cafezinho, que a arrecadação do município de Buíque vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, ou seja, dinheiro em caixa todos nós sabemos que tem, mas por algum motivo ele não chega nos lugares que deveria chegar. Fala-se muito também dos débitos que a gestão pública tem e que por isso acaba tirando todo o dinheiro da arrecadação, e por isso os devidos investimentos em saúde, educação, segurança não são feitos por conta disso, desse desajuste fiscal. Eu queria saber do senhor, novamente, como presidente da Câmara de Vereadores, que lida também com esse aspecto e como pretenso candidato a prefeito, se o senhor tem alguma ideia de como se pode ajustar as contas públicas do município para que futuramente a prefeitura possa ter dinheiro sobrando em caixa ao final de cada ano financeiro, para que se possa fazer os devidos investimentos nessas áreas tão cruciais. Onde é que esse dinheiro é investido? Esse dinheiro entra na prefeitura, né? Quem faz tudo isso aí é o prefeito junto com o contador, né? Então, hoje é muito fácil de dizer que tem dinheiro em cada secretaria, está sobrando, mas só quem sabe das dificuldades são eles, né, Deus? A gente criticar uma situação, mas a gente não sabe. Não, mas não há aqui nenhuma crítica. Eu estou dizendo assim, sobre a minha pessoa, e há um questionamento dentro de qualquer eleitor que pode dizer que pessoas que falam sem ter o conhecimento. Eu quero dizer assim, é uma situação que tem que ser analisada, né? Quem tem que analisar, quem tem que falar sobre onde tem o dinheiro deixar de ter, hoje é o prefeito, porque hoje a gente vai questionar, cadê o dinheiro da educação, tem X, tal? Até um vereador fazer um requerimento e depois ele vai mandar uma resposta que no meu pensamento não tem nada a ver. Eu estou vendo onde é que está o erro, mas ele nunca vai dizer onde é que está o erro, não é assim? Então eu acho que o
o prefeito junto com o contador, o que acontece? Ele tem que trabalhar em cima de ajudar a população, né? De ter uma transparência. E no meu governo eu quero uma transparência. Quero uma transparência para a gente trabalhar. Eu vejo uma cidade vizinha da gente aqui, uma cidade que dá até prazer você entrar lá dentro. Hoje, eu estive ontem em Tupanatinga, junto com o prefeito Silvio Roca, que mandou um abraço para ele aqui. E o que acontece? A cidade é totalmente diferenciada. O cara vem com trabalho. E hoje a gente vê Buíque, por isso que Buíque não tem como você argumento nenhum de pedir o voto para o Túlio Monteiro. Por quê? Não é bem feito o que tem Buíque. Lá é diferente, lá tem trabalho. Então, trabalho é trabalho. Independente de quem seja o candidato, se vai para a reeleição ou deixou de ir. Então, é a situação que você tem que fazer por onde mostrar o trabalho à população. E depois do trabalho, tem outra situação que tem que ser feita. Né? Então essa situação, quem sabe é o político como é que funciona, né? O eleitor sabe. Então isso, cada caso é um caso diferente. Então essa situação jurídica da prefeitura é uma coisa que a gente depois possa até responder em outras situações, mas assim não dá para diferenciar onde é que está o dinheiro. Bom, agora vamos a um resumo das outras notícias que impactaram nesta semana no nosso Cafezinho Expresso. O ex-prefeito de Buíque, Jonas Camelo Neto, resolveu entrar com um pedido de vista da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve 3 acórdãos do Tribunal de Contas da União que o multaram por irregularidades apontadas em convênios da prefeitura enquanto estava sob sua gestão com o governo federal. Na decisão monocrática proferida em março pela presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, em resposta a um recurso movido por Jonas contra esses acórdãos, ela justificou que o político não havia pago as custas do processo e que por isso o negou. Além disso, ele também não se manifestou ao STF sobre a ação, mesmo tendo sido notificado para tal. O Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União, órgão que representa o TCU nesse processo, também foram intimados para se manifestar. Jonas já está inelegível até no mínimo as eleições de 2026. E se o colegiado do STJ mantiver as multas aplicadas pelo TCU, ele corre o risco de ficar fora de qualquer disputa eleitoral por mais 8 anos, contados a partir da data da decisão. O presidente Lula esteve nesta quinta-feira em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, para a inauguração da estação elevatória da Adutora do Agreste. A governadora do estado, Raquel Lira, esteve presente no evento, que também contou com prefeitos de cidades vizinhas. Arquimedes Valença de Buíque foi acompanhado de seu vice Túlio Monteiro. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral Nascimento, de 33, foram recapturados nesta quinta-feira após ficarem foragidos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desde o dia 14 de fevereiro. Os fugitivos, integrantes da facção criminosa carioca Comando Vermelho, foram encontrados a 1.600 quilômetros de distância da penitenciária. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal participaram da operação de recaptura. Isso é tudo, pessoal. Assim nós encerramos esta primeira edição do podcast Cafezinho em 2024. Agradecendo como sempre a você que nos ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Mais informações do Brasil e do mundo, basta acessar nosso site, o www.podcastcafezinhooficial.com.br. O próximo episódio do Podcast Cafezinho, aqui pelas plataformas de streaming de áudio, vai ao ar no dia 20 de abril, às 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.